Fala, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal BitCrypto. Pessoal, é, vocês vão assistir um vídeo futuro, tá? Depois desse aqui, falando sobre a inovação tecnológica no Brasil, relacionada ao BINA brasileiro, né? BINA, o identificador de chamada, criado no Brasil. Uma história que comove, uma história que deixa o brasileiro que acompanha a tecnologia no Brasil assim meio que desiludido, meio que chateado, meio que descrente da política brasileira. Mas isso não está diferente lá nos Estados Unidos ultimamente, tá? Eles estão ainda tentando destruir a inovação nos Estados Unidos. Mas antes, vamos passar aqui por algumas informações, né? E vou agradecendo aí ao Valmir, né, de Matos, que marcou o canal aqui em vários pontos e tem outros para mim agradecer aqui durante esse vídeo. Olha só, ele postou uma coisa aqui, eu queria deixar isso aqui em off para que você responda, porque eu vou te falar uma coisa, eu não vejo nada relacionado a um enigma, alguma coisa assim. Mas se você viu, até mesmo o Valmir, coloque aí para mim. O David mudou novamente o perfil dele lá, a foto de perfil, né? E ele diz assim: não, a placa laranja e preta, né? Que é este velocidade limite aqui, né? Ele fala que é laranja, mas quase não dá para ver laranja. Nós vamos abrir a imagem um pouco maior para a gente ver, né? Ela, de certa forma, ela tem um contrastezinho laranjado, mas é muito fraco. Dizendo assim, não significa que o limite de velocidade é 80 mph. O que é isso, gente? Coloque aí nos comentários, porque eu não sei. Mas preste atenção no vídeo para você também poder participar aí, né? Dando seus comentários relacionados às informações que vocês vão ver já já. Seguindo aqui, tem um comentário nesse mesmo post do Joel que marca esse 549 bem aqui no cantinho, né? Não quer dizer nada, porque geralmente é 589, né? O número que eles gostam de dizer aí como algo que vai parecer que o preço do XRP vai chegar a isso. Não sei. Mas aqui tá 549. Só para eu não vou nem lá no post não, porque se vocês chegarem lá no perfil do David Schwartz, descendo aqui, quando você entra, tem um cara que posta isso, mas tem muita postagem. O, o Valmir marcando um monte de gente aí. Aqui, ó, next, né? O cara marcou 80, 549, né? Ó, 589, 549. Não sei o que ele quis dizer aqui. Você analisa aí e coloca seus comentários. Vamos seguir aqui. A SEC adiou a decisão sobre o ETF da 21 Shares Spot XRP. A SEC, que acabou de entrar com um pedido lá na justiça, né, para encerrar o processo, tá fim naquilo ali, adiou a decisão. Será que isso tem a ver com o adiamento do prazo lá do processo? Porque vai ter que arquivar novamente a documentação conforme a juíza quer que eles façam, né? Deve ser isso, né? Mas tá aí. Não pôde ser avaliado se vai ser liberado agora. Porque tinha vários ETFs para ser publicado agora. Eu acho que junho, julho. Só que eles estão. A decisão aqui é sobre adiamento, né? Bom, seguindo aqui. Imagine, Ripple compra Circle e Coinbase junta. Me perguntaram nos comentários aqui dos vídeos o que eu acho sobre isso. Gente, a única coisa que eu responderia aqui era por que a Ripple, que é emissora, ela tem total liberdade de emitir dólar. E por que a Ripple compraria Circle?
Por que que a Ripple compraria uma Coinbase? Deixa o motoqueiro responder. Ele passou aqui, deve saber. Então, eu não vejo, ainda continua, né? Já disseram que a Ripple fez oferta de 9 ou foi 11 bilhões, né? Diz que a Coinbase está na guerra também para comprar a Circle. Então, virou um fuzuê de noca. Então, eu responderia aqui, por que que a Ripple quer comprar uma emissora de stablecoin se ela já tem? Se ela pode. Ah, mas é porque a Circle já tem 60 bilhões. Gente, 60 bilhões, apesar da Circle não estar ganhando dinheiro, você acha que a Ripple ia pegar essa bomba? Eu não sei, seria loucura pegar essa bomba, porque quem ganha dinheiro com as emissões da Circle, pelo menos é o que está falando a documentação aí pela internet, a Coinbase ganha mais dinheiro que a Circle nas emissões de stablecoin, seja ela qual for. A Ripple ia pegar essa bomba para poder manter a Coinbase ganhando dinheiro? A Ripple quer ganhar dinheiro, moço. Como que ela poderia fazer isso? Ela poderia tá sendo colocada como uma concorrente da Coinbase agora, né? Ou seja, lembra que eu falei para vocês, seria mais justo a Coinbase adquirir a Circle do que a própria Ripple. Já tem outra história dizendo que a Ripple quer comprar a Circle ou a Coinbase. Que a Ripple quer com uma exchange, gente? O tanto de parceiro que ela tem. A Ripple, ela não pode ser uma exchange. Tanto é que ela comprou a empresa de custódia porque ela tem o Liquid Ruby dela lá, que hoje possivelmente está chamando de outro nome, mas ela precisa de um custodiante, de uma ferramenta para custodiar criptomoeda. Né? Porque ela vai ser um Ruby de qualquer criptomoeda que esteja homologada pelo sistema financeiro global. Tudo que puder ser custodiado, eles vão custodiar. Mas comprar uma exchange, aí ela vai concorrer com os parceiros dela. Não tem lógica, gente. Ah, mas aí tem uma coisa, que essa é a única coisa que eu diria que se ela fosse comprar, era para isso. Primeiro, pegar os ganhos que a Coinbase tem da Circle. E também ter uma exchange para que as empresas possam comprar no mercado secundário se a juíza negasse aquela liminar, a exclusão da liminar, porque aí ela não ia poder vender no mercado secundário. Então, ela tendo uma exchange, ela estava literalmente trabalhando no mercado secundário. Você está entendendo? Se a Coinbase se tornasse uma subsidiária dela. Mas emitir a moeda na Circle não tem lógica. Ah, mas é porque a Ripple ela emite no XRP Ledger e a Circle emite lá nas outras redes. Gente, o canal é a Ripple utilizar o RLUSD emitido em qualquer outra blockchain. Não precisa do RLUSD ser amarrada ao XRP Ledger. Tanto é que ela emite ele lá na Ethereum. Até o Rodrigo falou que ele tem um inscrito aqui do canal falou, né, nos comentários, que ele tem conta em várias exchanges, quase todas as exchanges, e todas as exchanges que detêm, né, que emite o RLUSD. Se eu não me engano, ele falou que ele não... Vamos abrir aqui. Que ele falou que não... Aqui, ó. Uma correção, Anderson. Tenho conta em todas exchanges na qual o RLUSD está listada. Nenhuma pode fazer depósito ou sacar pela rede XRP Ledger. Todas só pode sacar ou depositar pela rede Ethereum. Absolutamente todas. Ou seja, mas então quer dizer que RLUSD no XRP é só ficção. Não, gente.
a Ethereum, o maior potencial de liquidez da Ethereum tá focado em Tether. Ou seja, todos que tiverem na Ethereum e quiser sair sair do mercado para trocar por outra criptomoeda, ele tem que sair pela Tether. A maioria das exchanges por aí, todas no par Bitcoin, Tether, ou Ethereum, Tether, ou qualquer outra criptomoeda Tether. A Tether domina as exchanges, principalmente as chinesas, e isso é muito estranho, não é? Não faz mostrar que a China está comandando aquilo ali, a Tether, que ela tem um laço muito forte com a China, não está comandando aquilo? Pois é. Por quê? Porque as exchanges, a maioria são chinesas. Aí, vocês têm que observar o padrão. Aí, a Ripple, ela lançou o RLUSD na Ethereum e a maioria está saindo só pela Ethereum. Por quê? Porque a Ethereum, ela já tem uma liquidez de 300 e poucos bilhões, já chegou a 500 bilhões, quase meio trilhão. Então, ela quer buscar essa liquidez. Ah, mas aí tem a USDC que ela poderia transferir essa liquidez mais rápido ainda para... Mas e aí? Ela ia pagar só para transferir 60 bilhões de liquidez, que nem é lucro para ela, não é caixa para ela, é caixa inclusive para Coinbase. Então tem que pensar nisso, tá, gente? Valeu aí, Rodrigão. O outro que falou aqui sobre a questão da Circle cadê? Aqui, ó. O Sparrow. Anderson, não sei se perdi ou daqui a pouco tu não falou sobre isso ainda. Você pode falar sobre essa guerra da Coinbase versus Ripple na intenção de comprar a Circle? Acabei de falar aí. Eu agradeço ao comentário aí, tá, o Sparrow? Tem o Chester pedindo para falar da Algorand, ou em um momento oportuno nós falamos aqui, tá? Vamos falar. Bom, vamos continuar aqui então, né? Então já dei minha opinião aqui a respeito. Vou seguir aqui para o outro, ó. O perfil aqui, o Galaxy, está falando assim: isso é interessante. XRP segue quase perfeitamente o padrão de fuga de 2017 após 6 anos de consolidação. Quanto maior a consolidação, maior a variação de preço, dizem eles. Vale ressaltar também que 6 anos em criptomoeda equivale a 60 anos na vida real. Deve ser bom. E aí? Você que entende de gráfico, é o que ele está falando? Ó, começou a consolidação bem aqui, ó. E se a gente pegar esse pavio aqui, ó, e colocar aqui na ponta, onde é que vem? Né? O que ele está falando. Aí o que acontece? Vai voltar. Ele vai voltar por aqui assim, ó. Né? Não, vai voltar acima, né? Não, peraí. Aqui é uma emenda, né? Parece que tem uma emenda aqui no gráfico, ó. Agora eu não entendi. Coloque aí nos comentários. Gráfico eu já falei que não é o meu forte não, tá, gente? Mas eu achei interessante esse negócio de... É igual a idade de cachorro, né? De animal. Aqui tá falando que 6 anos em criptomoeda equivale a 60 anos na vida real. Beleza, vamos lá. E aqui, agradecendo mais uma vez o Valmir, mostrando aqui um comentário do Digital Asset Investidor, que o Digital Asset Investidor tá falando aqui, ó, crédito ao cowboy cripto por descobrir isso. Senador Loomis, que se recusa a se encontrar com Brad Garlinghouse. O genro Will Colley difamou a Ripple chamando-os de fraudadores. A responsabilidade dele e dela, né? Por quê? Porque ele é parente dela, gente. O cara aqui é parente dela, né? Tá aqui, ó. Vamos ver a imagem. Deixa eu ver se eu tô com a imagem aqui. A imagem é essa aqui, ó. A imagem em tempo real. Se eu fosse Anderson Horowitz ou Coinbase, estaria recuperando meu dinheiro do Free Shake Pack e me distanciando o máximo possível das fraudes da Ripple. Uma péssima decisão para começo de conversa, mas que pode ser recuperado. Isso foi no dia 26 de janeiro de 2025.
E aqui, ó, falando que, contando aqui, tipo uma biografia dela, né? Que ela é de Wyoming. E aqui fala, após deixar a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos em 2016, a senadora Lummis administrou a fazenda de gados de sua família e o empreendimento Stuart, como é que é? Sweetgrass, no condado de Larimer, com seu irmão e sua irmã. Ela se formou 3 vezes pela Universidade de Wyoming em ciência animal, biologia e direito. Ou seja, a mulher nem tem conhecimento de causa na área de tecnologia e blockchain. Ela e seu falecido marido, aí tem o nome dele aqui, tem uma filha, Annaliese, e o esposo dessa filha dela, né, o genro, Will Coley. E os netos, aí tem o nome deles aqui. Ou seja, o Will Coley tá aqui, ó. E ele falando mal da Ripple. Vamos ver um negócio aqui? Agradecendo ao Tedinho aqui, ó. E ele falando, suas pesquisas sempre esteve na direção correta. O cara tá acompanhando o canal aqui faz tempo, porque se ele comentou isso aqui é porque ele sabe das outras pesquisas nossas aqui. Aí aqui tem os comentários, né, do Cowboy falando aqui, ó. Olá, Brad Garlinghouse, procure por Will Coley, genro da senadora Lummis. Ele pode ser visto abaixo repassando a provocação de Pierre sobre você. Ele é o chefe de produtos de uma empresa de pagamentos de Bitcoin e detesta ver a Ripple se saindo bem. Agora sabemos por que Lummis não quer se encontrar com você. Os contribuintes financeiros dela são Andreessen Horowitz e a família dela investe pesado em Bitcoin. Conflitos? Aí tem aqui as postagens do Pierre, né? Pierre, que eu já trouxe vídeo dele aqui, o cara é muito ácido pro lado do XRP, tá? E aqui tem mais, né? Vamos. Aqui tem mais. Aí, ó. Will Coley aqui, né? Falando aqui, ó. Conheça a senadora Cíntia. Ela tá falando aqui que ele é genro dela, né? Beleza? Bom, aí a gente pega e vai aqui, né? Na parte de baixo, ó. Onde o Cowboy traz assim: basta dar uma olhada nos colaboradores dela, da Lummis, e você saberá quem está falando no ouvido dela. E eu diria mais, viu, pessoal? E eu diria mais. Aqui diz que Andreessen Horowitz, né? E a Multicoin, lembra da Multicoin? Que fez 2 relatórios negativos contra a Ripple lá em 2016, 2017. Eu trouxe vídeos exclusivos aqui no canal, tá? Bom, vocês estão vendo os fios se encontrando? Eu falei para vocês que quando a gente começa a montar os fios, ainda vai ficar umas arestas. E essas arestas vão se encontrar um dia. E tá começando, né? Eu diria até que ela também tem o Michael Saylor no ouvido dela, tá? Tem o Michael Saylor. E os caras têm muito dinheiro, gente. Se os caras botar cada um 2 Bitcoin no colo dela, ela entrega a alma pro diabo, tá? Isso pode ter certeza. Dinheiro, o cara perigoso fazer besteira por causa de dinheiro, né? E aqui o Brad Garlinghouse respondendo ao Cowboy. O cara tá com a moral agora. Ele fala assim, ó, obrigado pelas informações. É certamente esclarecedor que Will Coley seja parente de senador Lummis. Eu entendo que as coisas acontecem no dia a dia de um senador que forçam sua agenda a mudar. Mas para uma equipe do Congresso dizer não é possível remarcar é realmente preocupante quando não conseguimos nos reunir com ela pessoalmente em 6 anos. Somos uma empresa americana que busca expandir a criptoeconomia nos Estados Unidos para o benefício de todos os americanos. Eu realmente me pergunto se foi a senadora Lummis ou alguém de sua equipe que tomou essa decisão. Para não ficar aquele burburinho, né? Não ficar aquele clima chato, né? E depois ela falar assim, não, agora é que eu não vou chamar mesmo. E ele agradecendo aqui, ó.
Agradeço a resposta, Brad Garlinghouse. No fim das contas, todos nós queremos apenas igualdade de condições e sentir que nossos representantes eleitos não estão sendo comprometidos. Só se pode levar um certo número de golpes antes de ter que revidar. Ou seja, quando a Ripple começar a revidar, muita gente vai sentir, né? E aqui tem um comentário do Dark House. Ele ainda começa rindo e fala assim, ó. Como se você não soubesse dessas informações ainda. Falando provavelmente ao Brad Garlinghouse, né? Sua parte na CryptoPac doou 25 milhões de dólares para pressionar as pessoas certas nas últimas eleições, na última eleição. Como se o filho dela fosse parte de uma empresa de Bitcoin e não fosse considerado um candidato em potencial. Ah, espere, ela estava na capa do Super PAC, né, do pacote. Você vai deixar isso aqui. Aí, tá aqui, ó. Ela sendo citada no Super PAC, né? A mesma coisa acontecendo, né? Falando aqui que a Ripple, né? Doou 25 milhões aí para o Super PAC, né? E continuaria doando até 2026. A Coinbase participou também. Beleza? Vamos seguir aqui. Eu peguei mais uma aqui do Valmir, né? Ele fala, mestre, veja, os interesses particulares acima da inovação. Vocês lembrem-se do vídeo do Bina, que vai vir aí depois desse, sobre inovação no Brasil, que eu faço menção a tudo isso aqui, tá? E ele, mais uma vez, lembra da Andreessen Horowitz? É, meu amigo. Galera, quando eu falo para vocês que eu não encontrei mais a Andreessen Horowitz na lista de investidores da Ripple e nem a Ripple lá no portfólio da Andreessen Horowitz, eu digo para vocês, ela decidiu um lado, ela escolheu um lado, e o lado dela é o quê? Bitcoin e Ethereum. Ela não quis mais saber de Ripple, por conta, provavelmente, do processo, né? E eles acham que a Ripple morreu, só que não, tá? Vamos lá. Aí, contando aqui, ó, esse Pupins, né? Tá fazendo uma threadzinha aqui. Vamos ver lá no início aqui, ó. Pegando por aqui. O vídeo vai ficar um pouquinho longo, gente, mas vai valer a pena. A senadora Cynthia Lummis está lavando influência por meio do seu genro. Você queria a verdade? Aqui está. Um senador em exercício dos Estados Unidos, uma startup de Bitcoin, um genro como intermediário. Isso não é coincidência. É um oleoduto. Vamos seguir o dinheiro. Ó. Meu amigo. Seguindo aqui. 2013, Lummis compra um Bitcoin, seguindo o conselho do seu genro. Aquele genro, Will Colley. Avançando, ele se torna chefe de produto da Zaprit. Eu acho que a Zaprit é essa aqui, né? Zaprit, ó, pagamentos em bitcoins facilitado. Provavelmente eles devem estar utilizando a Light Network, alguma coisa para fazer isso daí, ó. Qualquer carteira, em qualquer lugar, qualquer pessoa, né? Pagamentos em Bitcoin, um servidor para todos em qualquer lugar. Beleza? Vamos voltar lá. Acho que é aqui, não. Aqui. Uma empresa de pagamentos de Bitcoin. Ela modera painéis de mineração, zomba do XRP como uma piada, essa Zapit, tá? É piada centralizada e molda o tom, né? Ele, o Will Colley, modera painéis de mineração, zomba do XRP como uma piada centralizada e molda o tom das opiniões públicas de Lummis sobre criptomoeda. Coincidência? Ou manipulação deliberada da posição de um senador em criptomoedas para obter lucro? Vamos lá. Em 2024, Lummis aprova um projeto de lei para criar uma reserva estratégica de Bitcoin nos Estados Unidos. E todo mundo feliz. E eu falei, gente, ninguém que aponte para o Bitcoin vai querer apontar para as outras criptomoedas. Cuidado. E a galera fala, nossa, nós temos uma senadora agora pró-cripto, pró-Bitcoin. Tá aqui, ó. Não é Ethereum, não é XRP, é apenas Bitcoin. Ao mesmo tempo, Will Colley consegue um papel fundamental em uma startup de Bitcoin. Enquanto isso, Lummis cancela uma reunião regulatória com o CEO da Ripple, Brad Garlinghouse,
Um protocolo de pagamento usado por bancos no mundo todo descartado. Pergunte a si mesmo, isso é um voto ou um favor? Seguindo aqui. Oh, cadê a tradução, meu filho? Vamos voltar aqui e pegar o número 4. É todo doido esse Twitter. Ele não traduz por causa desses emojis aqui. Vamos traduzir direto aqui. Will Cole detona Ripple Online, principalmente no X. Ele chama XRP de golpe. Ele não é apenas um membro da família. Ele é uma voz pública que transforma a narrativa em uma arma. Agora imagine isso. Lumens propõe notas somente em Bitcoin, enquanto Cole expande sua startup de Bitcoin, enquanto concorrentes de altcoins são ignorados e empresas de capital de risco em Bitcoin doam para suas campanhas. Isso não é legislação, isso é um ciclo vicioso. Vamos lá para o 5. Olha aqui. 5. Anderson Horowitz dá ao Comitê de Lumens 23.200 em 2024. Agora eu não sei se isso aqui é 23 mil dólares. Não é muita coisa não, mas é dinheiro, né? Zaprit ganha credibilidade com Will Cole a bordo. Ripple fica invisível. XRP é difamado. O Senado escreve regras favorecendo o Bitcoin. Estamos falando sério quando dizemos que isso não é uma operação de funil familiar. Poder, narrativa e financiamento, tudo em um círculo. Gente, quem tem Bitcoin tem muito poder. Os caras têm muito dinheiro para poder gastar, tá? É como se o cara tivesse num videogame e tivesse vida infinita. A maioria deles, tá? A mesma coisa aqui, vamos traduzir esse aqui direto. Na sexta, diz assim, reflexão final. Isso não é apenas favoritismo, cheira lavagem de influência, onde o genro comanda as relações públicas, o senador escreve as leis e os capitalistas de risco alimenta a máquina. É um ciclo completo, até que deixa de ser. Né? Aí o documento tá aqui, né? Que é esse dossiezinho aí. Bom, vamos seguir. Nós já vimos aí uma das empresas que ele comanda, né? Tem uma outra que não é essa aqui não. Vamos continuar aqui que a gente vai saber. Vamos aqui, já vimos isso aqui também já vimos. Aqui é o perfil dele, Will Cole. E ele diz aqui, ó. Anteriormente, Stake Overflow, né? Unichain, atualmente em construção a Zaprit. Aqui tem um site, vamos abrir esse site aqui. Este site, né, que é relacionado ao Bitcoin. As ferramentas da ignorância, escritos sobre Bitcoins e desenvolvimento de software. Sobre o que fala isso aqui, gente? Fala tudo com relação, ó, o site The Tool of Ignorance é uma coletânea de textos sobre Bitcoin e desenvolvimento de software do Will Cole. Bitcoin, porque é uma obsessão minha desde 2011 e acredito que seja a inovação mais importante onde posso aplicar meu talento e energia. Desenvolvimento de software, porque é assim que aplico o meu talento e energia. Aí conta aqui as histórias dele, né? Bom, aqui é o seguinte, ele reúne um monte de informações, né, sobre Bitcoin. Tudo que você fala contra o Bitcoin, ele coloca aqui. Lembra daquele food, né, que eu fiz uma série de foods contra o XRP? É mais ou menos isso, só que em texto, beleza? É site dele também, tá? Aqui é tudo parte do site dele. Aí, este cara aqui, ele é seguidor do Will Cole. Lá na frente, aqui, ó, eu encontrei. Aqui, ó. Ele repostou uma postagem de um desenvolvedor, né? Aqui, ó, Uncle Rockstar Develop.
Vamos ver aqui o que ele diz. Bitcoin é dinheiro. Muito obrigado à senadora Lumens, aí marca o selo aqui, por participarem da tentativa de quebrar recorde mundial no Guinness. Quem vai para Vegas para usar Bitcoin como dinheiro? Com certeza esse cara aqui tá sentando a pua, meu amigo. Ele tá botando dinheiro para ela, tá? Esse cara tem muito dinheiro, tá? Bom, vamos lá. Seguindo aqui. Então, este cara aqui, quer ver? Este cara aqui também está respondendo aqui embaixo alguma coisa, quer ver? Que foi a hora que uma postagem do Valmir, vamos ver o que ele diz. Bitcoin tenta ser dinheiro, Bitcoin não precifica nada, o Bitcoin é precificado em dólares. O Bitcoin é inflado pelo Tether. Quando o Tether cai, o Bitcoin acaba. Falou tudo aí, ó. Né? Mas se a gente for procurando aqui, a gente encontra o nome, o perfil. É porque já atualizou pra caramba ali. E aqui o cara falando o seguinte, quer ver? Deixa eu ver. Eu acho que eu já até mudei a tela aqui. Não, aqui é do Will Cole. Esse aqui. Phil Gay. Phil Jaser. Tá falando assim. A Ripple vem anunciando que os bancos usarão XRP desde 2013. Isso foi no dia 20 de maio, hein? Acabei de ligar para o meu banco e eles nunca ouviram falar de Ripple. Gente, agora pergunta que banco é o dele. Se o banco for banco aliado a Swift, ele vai dizer que nem sabe. Se for banco igual o Santander, eu já dei esse testemunho aqui. Eu tenho uma conhecida que trabalha dentro do Banco Santander, na área de gerência. Eu perguntei para ela, eu falei, você conhece uma empresa chamada Ripple, a área de tecnologia do Santander? Ela falou, não conheço. Falei, uai, você trabalha no Santander. E ela trabalha lá há mais de 10 anos. Ela falou que não conhece. Eu falei, bom, então tem como você perguntar para o pessoal da tecnologia? Ela nunca me respondeu porque eu nunca fui atrás da resposta, mas provavelmente o pessoal da tecnologia conhece, tá? Quem não conhece é o front-end, é as pessoas que estão na frente, atendendo as pessoas no que a gente chama geralmente no comércio de PDV, né? Ponto de venda, né? E na tecnologia a gente chama de front-end, né? O back-end, que é a tecnologia, ninguém sabe o que acontece. E só quem sabe é quem está no front-end da tecnologia. Quem é o front-end? É os desenvolvedores, os técnicos. Eles sabem quem é o back-end, porque eles precisam lidar com isso. Ele aqui quer que, pelo menos quem é da área de tecnologia, sabe responder a ele. Outros não iriam saber. Ia ficar assim, realmente, se ele está dizendo, eu acredito. Mas não é dessa forma, tá, gente? O front-end não vai saber. Ele pode ligar para quem ele quiser. Pode ligar para o dono do banco. Ele vai virar e vai falar assim, eu não sei. Por quê? Porque quem mexe com isso é a área técnica, tá? E a área técnica é outro diretor. Não é o dono do banco, não é o diretor financeiro. O diretor financeiro pode até saber o nome da empresa, mas ele nem sabe em que pé que está acontecendo, o que está acontecendo ali, por que ele está pagando aquela empresa. Mas a tecnologia, o diretor de tecnologia, o CTO de lá, ele sabe quem é a Ripple, tá? Bom, então, ele até diz que tem aqui, ó, leia isto em vez de comprar Ripple. Aí posta aqui um livro, né? E aonde os caras falam assim, ó, os comentários é que eu gosto de trazer, né, para vocês. Tá aqui, ó. Legal, e daí? Matt Hamilton já trabalhou na Ripple. Tá aqui, ó. Deixa eu ver se ele já tirou. Ele tirou. Não, tá aqui, ó. Ripple, tá? Já trabalhou na IBM como desenvolvedor, na BitTensor, né? Nós já falamos da BitTensor aqui, tá? Bom, e aí o cara pega e fala assim, isso me diz que seu objetivo principal é divulgar que os bancos estão usando para que possam vender XRP para investidores de varejo. Não é uma tarefa simples, leva um tempo. A resistência regulatória que eles tiveram não ajudou. Quer dizer, você poderia dizer o mesmo do Bitcoin, certo? Ele foi criado para ser um dinheiro digital peer-to-peer.
pela sua lógica, ele fracassou, o Bitcoin. E só serve para vender para investidores de varejo. Aí ele diz, o Bitcoin é comercializado como uma forma de dinheiro mais forte que o mundo já viu, pois tem um suprimento fixo de 21 milhões. E então, o XRP tem um fornecimento fixo de 100 bilhões. Qual é o seu ponto? XRP é deflacionário, Bitcoin é inflacionário. Aí o cara responde, Matt, como você adquiriu esse poder de invocar grilos? Aí ele responde, o Vet aqui, ó, respondendo ao Phil, né? Phil simplesmente decifrou o código ali mesmo, né? O outro fala assim, nunca entendi por que os bancos usariam Ripple, né, em vez de simplesmente copiá-lo e criar o seu próprio. Não há nada de proprietário nisso. Ótimo ponto. Provavelmente é por isso que nenhum deles está usando Ripple depois de 12 anos e muitos estão começando a adotar Bitcoin. Gente, o cara só repete as coisas. Vamos aqui no próximo. O Vicente Vancode é programador. A indústria de criptomoeda está cansada de políticos escolhendo vencedores e perdedores em tecnologia. Nós suportamos essa M por 4 anos e Gary Gensler agora é a vez da senadora Lumens. Pelo amor de Deus, políticos não são qualificados para tomar decisões sobre tecnologia. E ela muito bem, vocês viram lá na bio dela? Só porque você acha que entende de Bitcoin não significa que você seja um especialista. Em vez de escolher vencedores e perdedores, concentre-se em governança, regulamentação, proteção ao consumidor, segurança, economia e inovação. Fique longe da área de tecnologia, você parece tolo. Aí ele marca aqui, né? E aqui uma pergunta que não quer calar. Vou traduzir por completo aqui, porque essa aqui é interessante. Daniel, que é muito crítico aos foods, né? Relacionado ao XRP, XRP LED, ele fala assim, preciso perguntar porque sou novo. Todo mundo não estava torcendo por Lumens? Lembra que eu falei, galera? Não é porque a senadora é fã do Bitcoin que ela vai olhar para todas as cripto, não. Tá aí, ó. É isso que ele tá perguntando. Não era a favor dela? E agora? Todo mundo diz a mesma coisa. Se ela quiser aprovar o projeto de lei antes de fazer qualquer nomeação definitiva, você está reclamando porque a Lumens não quer se reunir com o Brad? Se te faz sentir melhor, a Lumens também não quer se reunir com o CEO do Bitcoin. Como? É um idiota, né? O CEO do seu espírito animal não precisa ser convidado para tudo relacionado. Aqui já é os foods, né? É os maximalistas, né? Mas vamos lá. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tem esse aqui também que faz um comentário interessante. Em 6 de janeiro de 2018, olha, ele foi buscar coisa lá do passado. O dia em que o XRP atingiu seu recorde histórico, Trump tweetou que era um gênio muito estável. Hoje à noite, a Lei Gênios avançou, estabelecendo as bases para a regulamentação da stablecoin, ou seja, estável, gênio. Gênios é o nome do projeto para stablecoin, estável. Quais são as chances? E a propósito, no dia em que ele tweetou isso, dia 1º de 2018, também é a proporção áurea, 1618, tom perfeito para a era de ouro. Eu não sou ligado nessas paradas aqui não, tá, gente? Nesses paranauê aí não, mas eu achei interessante a busca dele. Ele foi buscar isso lá no passado, né? Janeiro, ó, 1º de janeiro de 2018, 3h40 o XRP chegou. No dia 6 de janeiro de 2018, ele publicou aqui, né? Dizendo que ele era o Gênios, né? O gênio estável. Bom, seguindo, esse aqui nós já vimos. Deixa eu ver esse aqui. O senador Bill Haggart, falando aqui. Esta noite o Senado avançou com a Lei Gênios. Esta legislação inovadora e bipartidária levará o sistema de pagamento dos Estados Unidos para o século XXI. A Lei Gênios impulsiona os Estados Unidos com uma estrutura de pagamento digital com os trilhos mais rápidos possíveis. Ela garantirá o domínio do dólar americano. Os clientes serão protegidos. A demanda por títulos do Tesouro americano atingirá a marca de mais de 1 trilhão e
a inovação no setor de ativos digitais prosperará nos Estados Unidos daqui para frente. Estou ansioso para fazer história com os meus colegas esta semana. Né? Bom, e por fim, aqui o Brad Garlinghouse, né? Dizendo, não é aquela mesma postagem, tá? Tem a postagem dele aqui. Cadê? Que ele agradece ao carinha lá, né? Esse aqui, ó, ele agradecendo. Obrigado pelas informações. E essa aqui não, essa aqui é dizendo: estou indo para Washington para defender uma legislação sensata pró-criptomoeda em torno de stablecoins e estrutura de mercado. E estou muito encorajado em ver nossos representantes eleitos encararem a criptomoeda como ela deveria ser, uma indústria multi-chain, ou seja, multicamada, multi-blockchain. Dito isso, senadora Lumens, como presidente do subcomitê de ativos digitais, cancelou uma reunião comigo e não irá remarcá-la como líder no Congresso do Senado de um dos estados mais favoráveis à criptomoeda, Wyoming. Espero que você reconsidere e seja um líder para todas as criptomoedas. Convido você a se juntar a mim em um espaço X a qualquer momento, ou em uma conversa ao vivo no palco de um dos muitos eventos em que nos encontramos, para falar sobre como tornar os Estados Unidos a capital mundial das criptomoedas, como é o objetivo do governo Trump. Continuarei a fazer todo o possível para apoiar esse objetivo. Ou seja, gente, o cara agora botou sangue no olho e vai para Washington, né? Vamos ver se isso vai resolver alguma coisa. Porque o negócio voltou praticamente a estaca zero. Se o processo acaba hoje, nós não temos legislação favorável para todas as criptos, só para Bitcoin. Só para Bitcoin. Por quê? Porque todo mundo achava que a senadora Lumens era e seria, né, a senhora da criptomoeda. E não é, tá bom? Pessoal, esse vídeo ficou um pouquinho longo. Não consigo fazer um vídeo curto para trazer tudo em detalhes para vocês. Aqui é quase que como um jornal o tempo todo. Saiu notícia, a gente vai em cima, mas não vai só na nata, não. A gente vai lá a fundo, busca muitas informações para você, de repente, se inteirar de uma vez só e depois, se você for em outros locais buscar informação, você já saber o que você viu aqui, tá bom? Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima. Coloque nos comentários aí o que vocês acham. Um abração a todos. Chegamos ao final de mais um vídeo. Agora, se você quer se sentir parte dessa família chamada BitCrypto e gostou do vídeo, considere deixar um like. Deixe também o seu comentário aqui no vídeo para a gente saber o que você achou da informação e deixe também alguma informação que você queira aí. Participe, você faz parte do canal. Compartilhe o vídeo para que outras pessoas também tenham essa informação. Não guarde a informação só para você. Se você ainda não é inscrito no canal, considere fazer parte da família BitCrypto, se inscrevendo e aproveite e ative o sininho para você receber notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.